Sofia, 8 anos, sempre dormiu bem. Desde bebê, ela tinha uma rotina tranquila. Banho às 8 da noite, história antes de dormir, e em 15 minutos já estava no mundo dos sonhos. A mãe, Cristina, costumava dizer que Sofia era uma criança de sorte, daquelas que adormeciam facilmente e acordavam descansadas. Mas há cerca de um mês, tudo mudou. Sofia passou a levar mais de 1 hora para conseguir adormecer, mesmo estando visivelmente cansada. Durante a noite, acordava pelo menos 3 vezes, chamando a mãe com o coração acelerado. Pela manhã, levantava irritada, reclamando que tinha sonhado coisas ruins, e durante o dia na escola a professora começou a relatar que ela estava sonolenta e desatenta. Cristina tentou de tudo. Mudou o horário do jantar, tirou as telas 1 hora antes de dormir, colocou música relaxante no quarto. Nada funcionava. Ela ficava confusa. Será que era só uma fase? Talvez Sofia estivesse crescendo e mudando o padrão de sono? Ou seria algo mais sério? O pediatra pediu exames e descartou problemas físicos. Foi só quando a psicóloga da escola chamou Cristina para uma conversa que ela começou a entender. Sofia estava enfrentando ansiedade relacionada a uma situação de bullying sutil na escola, e o corpo dela estava manifestando esse sofrimento emocional através do sono. Esta é uma realidade muito mais comum do que imaginamos. O sono é extremamente sensível ao estado emocional de uma criança. Quando algo não vai bem psicologicamente, o sono costuma ser um dos primeiros aspectos a ser afetado. E muitos pais, como Cristina, não fazem a conexão entre as mudanças no padrão de sono e possíveis questões de saúde mental, atribuindo o problema a causas físicas, má alimentação ou simplesmente acreditando que vai passar sozinho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, problemas de sono afetam aproximadamente 20 a 30% das crianças em idade escolar em algum momento. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que há uma relação direta entre distúrbios do sono na infância e problemas emocionais como ansiedade, depressão e estresse. Quando uma criança que dormia bem começa repentinamente a ter dificuldades persistentes, esse pode ser um sinal de alerta importante que não deve ser ignorado. Neste vídeo, vamos entender os 4 principais sinais de mudanças no sono que podem indicar que algo está afetando a saúde mental do seu filho. Você vai aprender a diferenciar oscilações normais do desenvolvimento daquilo que realmente merece atenção profissional. Vamos falar sobre critérios objetivos de observação, exemplos práticos e, principalmente, o que fazer quando identificar esses padrões. O objetivo não é criar pânico, mas desenvolver um olhar mais atento e informado sobre como o sono da criança pode estar comunicando um sofrimento emocional que ela talvez não consiga verbalizar. Antes de identificarmos os sinais específicos, é fundamental entendermos a relação profunda entre sono e saúde mental infantil, e por que mudanças repentinas no padrão de sono merecem nossa atenção. O sono não é apenas um período de descanso físico. Durante o sono, o cérebro processa as experiências emocionais do dia, consolida memórias e regula neurotransmissores essenciais para o bem-estar emocional. Quando uma criança está enfrentando estresse, ansiedade, depressão ou trauma, seu sistema nervoso permanece em estado de alerta mesmo durante a noite. Isso interfere diretamente na capacidade de adormecer, na qualidade do sono e na frequência de despertares noturnos. Do ponto de vista neurobiológico, quando uma criança experimenta sofrimento emocional, seu corpo produz níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Em condições normais, os níveis de cortisol diminuem à noite para permitir que a melatonina, o hormônio do sono, faça seu trabalho. Mas em situações de ansiedade ou estresse crônico, o cortisol permanece alto justamente quando deveria estar baixo, dificultando o início do sono. Além disso, a hiperativação da amígdala cerebral, região responsável pelo processamento de emoções como medo e ansiedade, mantém o cérebro em modo de vigilância, resultando em sono fragmentado e pesadelos frequentes. Segundo a American Academy of Sleep Medicine, crianças entre 6 e 12 anos precisam de 9 a 12 horas de sono por noite para um desenvolvimento saudável. Quando esse sono é cronicamente perturbado, as consequências vão muito além do cansaço. Há impacto na regulação emocional, na capacidade de aprendizado, no sistema imunológico e no crescimento físico. Estudos mostram que crianças com problemas persistentes de sono têm 3 vezes mais chances de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão na adolescência. A Sociedade Brasileira de Pediatria destaca que os principais gatilhos emocionais para mudanças repentinas no sono infantil incluem situações de bullying, conflitos familiares intensos, separação dos pais, nascimento de irmãos, mudança de escola,
perdas significativas como morte de familiares ou animais de estimação, exposição à violência ou notícias traumáticas, e pressão escolar excessiva. É importante entender que a criança nem sempre consegue verbalizar o que está sentindo. Muitas vezes, ela mesma não compreende que está ansiosa ou triste. O corpo, porém, manifesta esse sofrimento através de sintomas físicos, sendo o sono um dos mais sensíveis indicadores. O que torna as mudanças de sono particularmente importantes como sinal de alerta é sua natureza objetiva. Diferente de sintomas emocionais que podem ser sutis ou difíceis de avaliar, problemas de sono são observáveis, mensuráveis e geralmente causam impacto visível no funcionamento diário da criança. Quando os pais começam a perceber padrões claros de dificuldade para dormir, despertares frequentes, pesadelos recorrentes ou alterações drásticas no horário de sono, especialmente quando esses padrões surgem repentinamente em uma criança que antes dormia bem, é hora de investigar não apenas causas físicas, mas também emocionais. A identificação precoce dessas mudanças é crucial porque quanto mais tempo uma criança permanece com sono perturbado devido a questões emocionais não tratadas, maior o risco de cronificação tanto dos problemas de sono quanto das questões psicológicas subjacentes. Por outro lado, quando identificamos e tratamos precocemente a causa emocional, o padrão de sono tende a se normalizar de forma relativamente rápida, e a criança recupera seu bem-estar geral. O primeiro sinal importante a observar é a dificuldade persistente para iniciar o sono, mesmo quando a criança está visivelmente cansada. Não estamos falando de uma noite ocasional em que a criança demora um pouco mais para adormecer porque está animada com algo que aconteceu durante o dia. Estamos falando de um padrão consistente em que a criança vai para a cama no horário habitual, mas seu cérebro simplesmente não consegue desligar. Preste atenção se seu filho passou a levar mais de 30 minutos para conseguir adormecer, mesmo seguindo a rotina de sempre. Observe se ele rola na cama, muda de posição constantemente, pede água várias vezes, inventa desculpas para levantar, ou simplesmente fica deitado com os olhos abertos olhando para o teto. Note também se ele verbaliza preocupações na hora de dormir, fazendo perguntas repetitivas ou expressando medos que antes não tinha. Outro indicador importante é quando a criança relata que a cabeça não para de pensar, que fica lembrando de coisas do dia, ou que tem medo de algo que possa acontecer. É absolutamente normal que crianças ocasionalmente tenham dificuldade para dormir. Noites especiais como véspera de aniversário, primeiro dia de aula, ou após um evento muito estimulante podem naturalmente atrasar o sono. Mudanças na rotina, como férias ou finais de semana, também podem causar variações temporárias. 1 ou 2 noites por semana em que a criança demora um pouco mais para adormecer, sem outros sintomas associados, geralmente não indica problema. O que se torna preocupante é quando essa dificuldade acontece 5 ou mais noites por semana, persistindo por 3 semanas consecutivas ou mais. Quando a criança consistentemente leva mais de 45 minutos para adormecer, demonstrando agitação mental visível. Quando ela expressa ansiedade específica sobre ir para a cama ou sobre o momento de dormir. Quando o problema afeta o funcionamento diário, com a criança acordando cansada, irritada, com dificuldade de concentração na escola ou apresentando mudanças de comportamento durante o dia. Miguel, 9 anos, sempre adormecia em 15 minutos. Há 5 semanas, desde que começou a ter dificuldades com matemática na escola e o professor fez alguns comentários sobre seu desempenho na frente da turma, Miguel passou a demorar mais de 1 hora todas as noites. Ele ficava deitado repassando mentalmente as aulas, preocupado se conseguiria resolver os exercícios no dia seguinte, com medo de errar e ser repreendido novamente. Dizia à mãe que não conseguia fazer a cabeça parar de pensar. O pediatra descartou causas físicas, e foi o padrão persistente, junto com o contexto escolar, que revelou que Miguel estava desenvolvendo ansiedade de desempenho que se manifestava principalmente no momento de adormecer. Se você observar esse padrão de dificuldade para iniciar o sono por 3 semanas consecutivas, mantenha um diário do sono anotando o horário em que a criança vai para a cama, quanto tempo demora para adormecer, e qualquer comportamento ou verbalização durante esse período. Esse registro será valioso para o profissional que eventualmente for consultado. Durante esse período de observação, mantenha conversas leves e acolhedoras sobre como seu filho está se sentindo em geral, sem pressionar especificamente sobre o sono. O segundo sinal crucial são os despertares noturnos frequentes acompanhados de angústia ou dificuldade para voltar a dormir. Todas as crianças acordam brevemente durante a noite em transições entre ciclos de sono, isso é fisiologicamente normal. Mas quando esses despertares se tornam conscientes, frequentes e vêm acompanhados de choro,
chamados insistentes pelos pais, ou incapacidade de voltar a dormir sozinha, precisamos estar atentos. Observe se seu filho começou a acordar 3 ou mais vezes durante a noite, em noites consecutivas. Preste atenção se ele acorda assustado, com o coração acelerado, suando, ou relatando sensações físicas desconfortáveis. Note se ele precisa da presença de um adulto para conseguir voltar a dormir, mesmo já tendo idade para dormir a noite toda sozinho. Veja também se os despertares acontecem em horários similares todas as noites, o que pode indicar um padrão de ansiedade antecipatória, onde o próprio cérebro fica hipervigilante esperando acordar. É normal que crianças pequenas, especialmente entre 3 e 6 anos, ainda possam acordar ocasionalmente durante a noite e chamar os pais, talvez 1 ou 2 vezes por semana. Situações específicas como estar gripado, ter comido algo pesado, ou dormir em ambiente novo também podem causar despertares isolados. Pesadelos ocasionais, 1 ou 2 vezes por mês, fazem parte do desenvolvimento normal e do processamento de experiências do dia a dia. O que se torna preocupante é quando os despertares acontecem 4 ou mais noites por semana, por um período superior a 3 semanas. Quando a criança acorda múltiplas vezes na mesma noite, precisando de intervenção dos pais em cada despertar. Quando ela demonstra medo intenso ao acordar, dificuldade de se acalmar, ou relutância em voltar a dormir por receio de ter pesadelos novamente. Quando a mudança drástica em relação ao padrão anterior, especialmente em crianças que já dormiam a noite toda sem interrupções. Laura, 7 anos, dormia profundamente desde os 4 anos de idade. Há um mês, seus pais iniciaram um processo de separação e, embora tentassem protegê-la das discussões, Laura percebia a tensão em casa. Ela começou a acordar todas as noites por volta das 2 da manhã, chamando a mãe aos gritos, dizendo que tinha medo, que sentia o coração bater forte. Mesmo quando a mãe ia até o quarto e ficava ao seu lado, Laura demorava 40 minutos para voltar a dormir. Isso acontecia 3 a 4 vezes por noite. Durante o dia, estava irritada e chorosa. O padrão persistente de despertares com angústia, junto com o contexto familiar, mostrou que Laura estava manifestando através do sono fragmentado a insegurança e o medo relacionados às mudanças que sentia em casa. Monitore esse padrão por 3 semanas, documentando quantas vezes por noite a criança acorda, como ela está ao acordar se relata algo específico, quanto tempo demora para voltar a dormir e se há algum fator contextual. Mantenha um ambiente acolhedor e seguro durante esses despertares, sem demonstrar frustração ou impaciência, e busque entender se há algo específico que a criança teme ou que a preocupa. Se o padrão persistir, considere que pode haver uma causa emocional que precisa ser investigada com um profissional. O terceiro sinal importante são os pesadelos recorrentes com temas consistentes de ameaça, perda ou desamparo. Pesadelos fazem parte do desenvolvimento normal de todas as crianças, pois é através dos sonhos que o cérebro processa experiências e emoções. Mas quando os pesadelos se tornam frequentes, intensos e apresentam temas repetitivos relacionados a situações ameaçadoras, isso pode indicar que a criança está processando um nível de estresse ou ansiedade além de sua capacidade de elaboração. Preste atenção se seu filho começou a ter pesadelos 3 ou mais vezes por semana, acordando assustado e conseguindo descrever o conteúdo dos sonhos. Observe se os temas são consistentes. Sonhos de ser perseguido, de perder os pais, de ficar sozinho, de cair, de não conseguir se mover ou gritar, de situações de perigo iminente. Note também se a criança desenvolve medo de ir dormir justamente porque antecipa que terá pesadelos novamente. Veja se ela consegue relacionar os sonhos com preocupações reais da vida dela, ou se os temas parecem desconectados mas carregados de emoções intensas de medo e desamparo. É completamente normal que crianças tenham pesadelos ocasionais, especialmente após assistirem algo que as impressionou, lerem uma história intensa, ou vivenciarem um dia particularmente estressante. 1 ou 2 pesadelos por mês, sem padrão específico, fazem parte do processamento natural de experiências. A criança acorda, pode ficar um pouco assustada, mas com o conforto dos pais volta a dormir tranquilamente e no dia seguinte segue sua rotina normal sem medo de dormir novamente. O que se torna preocupante é quando os pesadelos acontecem 4 ou mais vezes por semana, durante 3 semanas consecutivas ou mais. Quando apresentam temas repetitivos e consistentes que refletem medos específicos da criança. Quando são tão intensos que a criança acorda gritando, chorando, suando, com taquicardia, e demora muito tempo para se acalmar mesmo acordada. Quando desenvolvem resistência ao momento de dormir, pedindo para deixar luzes acesas, portas abertas,
ou para os pais ficarem no quarto até adormecer, especificamente por medo dos pesadelos. Quando no dia seguinte a criança ainda está impactada emocionalmente pelo sonho, demonstrando ansiedade ou preocupação persistente. Gabriel, 10 anos, começou a ter pesadelos todas as noites há 6 semanas. Nos sonhos, ele estava sempre perdido, procurando os pais mas não conseguindo encontrá-los, ou estava em situações onde precisava de ajuda mas ninguém o ouvia. Os temas eram consistentes: abandono e desamparo. Acordava angustiado e durante o dia ficava mais grudado nos pais, perguntando constantemente onde eles estariam. Em conversa com a psicóloga escolar, descobriu-se que Gabriel tinha presenciado uma criança se perdendo dos pais no shopping semanas antes, e aquilo havia ativado nele medos profundos de separação que já existiam de forma latente. Os pesadelos recorrentes eram a forma que seu cérebro encontrou de processar essa ansiedade de separação que ele não conseguia verbalizar conscientemente. Documente os pesadelos por 3 semanas, frequência, temas recorrentes, intensidade da reação ao acordar, e se a criança consegue relacionar os sonhos com preocupações reais. Converse durante o dia, em momentos tranquilos, sobre o que ela tem sonhado e o que isso pode significar, validando que os sentimentos nos sonhos são reais mesmo que a situação não seja. Se o padrão persistir e estiver afetando a qualidade de vida da criança, busque avaliação profissional para trabalhar as questões emocionais subjacentes. O quarto e último sinal são as mudanças drásticas no padrão total de sono, seja dormindo excessivamente ou desenvolvendo insônia severa. Quando uma criança que tinha um padrão estável de sono de repente começa a dormir muito mais ou muito menos do que o habitual, isso pode indicar que mecanismos emocionais importantes estão desregulados. O sono excessivo pode ser uma forma de evitar a realidade ou um sintoma de depressão, enquanto a insônia severa geralmente está associada à ansiedade intensa ou trauma. Observe se seu filho passou a dormir significativamente mais do que antes, talvez 2 ou 3 horas a mais por dia, incluindo sonecas durante o dia que antes não fazia, e mesmo assim continua cansado. Ou se ao contrário, desenvolveu insônia real, dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite quando antes dormia 9 ou 10. Preste atenção se a mudança no horário do sono, como adolescentes que passam a dormir apenas de madrugada e acordam tarde, invertendo completamente o ciclo. Note também se a criança verbaliza que prefere dormir porque acordada se sente mal, ou que não consegue dormir porque a cabeça não para. É normal que em períodos de crescimento acelerado, especialmente na pré-adolescência, crianças precisem de mais sono temporariamente. Também é esperado que em férias escolares ou finais de semana o horário de sono se desloque um pouco. Oscilações de 1 hora a mais ou a menos algumas vezes por semana, sem impacto no funcionamento diário, geralmente não indicam problema. Fases curtas de maior cansaço após períodos de muito desgaste físico ou mental também são compreensíveis. O que se torna preocupante é quando a mudança drástica e persistente. Quando uma criança que dormia 9 horas passa a dormir 12 ou mais regularmente, demonstrando dificuldade para acordar, sonolência durante o dia, e usando o sono como forma de evitar atividades, responsabilidades ou interações sociais. Ou quando passa a dormir apenas 5 ou 6 horas, com dificuldade tanto para iniciar quanto para manter o sono, apresentando sinais visíveis de exaustão como olheiras, irritabilidade extrema, choro fácil e queda significativa no desempenho escolar. Especialmente preocupante é quando a criança verbaliza que não quer estar acordada ou que não consegue descansar mesmo dormindo. Ana, 12 anos, sempre dormiu por volta de 9 horas por noite. Há 2 meses, após a morte da avó com quem tinha muita proximidade, começou a dormir 13 a 14 horas por dia. Chegava da escola e ia direto dormir. Nos finais de semana, levantava apenas para comer. Quando acordada, estava apática, sem interesse pelas atividades que antes adorava. Os pais inicialmente pensaram que fosse cansaço da escola, mas quando a professora relatou que Ana estava isolada, triste e desatenta, perceberam que não era apenas questão física. O sono excessivo era uma forma de Ana evitar a dor da perda, um sintoma claro de um processo depressivo que precisava de atenção imediata. O corpo dela estava usando o sono como refúgio da realidade emocional que não conseguia enfrentar. Monitore mudanças drásticas no padrão total de sono por 2 a 3 semanas. Documente quantas horas seu filho está dormindo por dia, se há dificuldade para acordar ou para adormecer, como está o funcionamento durante as horas acordadas, e se há algum evento emocional significativo que coincide com a mudança. Se a alteração persistir e vier acompanhada de mudanças de humor, isolamento social, queda no desempenho escolar ou verbalização de tristeza profunda ou ansiedade intensa,
não espere mais e busque avaliação profissional imediatamente. Agora que identificamos os 4 sinais principais de mudanças no sono que podem indicar questões de saúde mental, vamos entender exatamente o que fazer quando você reconhece esses padrões no seu filho. A forma como você age faz toda a diferença entre a situação se resolver ou se agravar. O primeiro passo fundamental é descartar causas físicas. Agende uma consulta com o pediatra e descreva detalhadamente as mudanças que você observou. O médico avaliará se há condições como apneia do sono, refluxo gastroesofágico, alergias, deficiências nutricionais, problemas hormonais ou outras questões orgânicas que possam estar afetando o sono. Essa etapa é essencial porque algumas condições médicas realmente podem causar distúrbios do sono, e tratá-las resolve o problema. Leve seu diário de observações do sono para consulta, pois informações objetivas ajudam muito no diagnóstico. Enquanto isso, crie e mantenha uma rotina de higiene do sono consistente. Estabeleça horários regulares para dormir e acordar, inclusive nos finais de semana, pois o cérebro funciona melhor com previsibilidade. Elimine telas pelo menos 1 hora antes de dormir, já que a luz azul interfere na produção de melatonina. Crie um ritual relaxante antes de dormir: banho morno, leitura tranquila, conversa suave, música calma. Garanta que o ambiente do quarto seja propício ao sono, escuro, silencioso, com temperatura agradável. Evite atividades estimulantes ou conversas sobre temas estressantes próximo ao horário de dormir. Paralelamente, abra espaço para conversas emocionais. Escolha momentos tranquilos durante o dia, não na hora de dormir, para perguntar como seu filho está se sentindo em geral. Faça perguntas abertas que não possam ser respondidas apenas com sim ou não. O que você tem pensado antes de dormir? Tem alguma coisa te preocupando esses dias? Como você tem se sentido na escola? Valide os sentimentos que ele expressar, mesmo que pareçam desproporcionais para você. Frases como "eu entendo que isso está te deixando preocupado" ou "faz sentido que você esteja se sentindo assim" ajudam a criança a se sentir compreendida e mais disposta a se abrir. Quando buscar ajuda profissional especializada? Se após descartar causas físicas e implementar boa higiene do sono por 3 a 4 semanas os problemas persistirem, é hora de consultar um psicólogo infantil. Busque ajuda imediatamente, sem esperar esse período. Se você observar sinais graves como verbalização de não querer mais viver, automutilação, recusa total em ir para a escola, isolamento social severo, ou se múltiplos sinais aparecerem simultaneamente como problemas de sono junto com mudanças drásticas de apetite, humor e comportamento. Psicólogos especializados em terapia cognitivo-comportamental para insônia infantil têm protocolos eficazes que trabalham tanto os aspectos comportamentais do sono quanto as questões emocionais subjacentes. Para escolher o profissional adequado, busque psicólogos com especialização em infância e adolescência que tenham experiência com distúrbios do sono. Pergunte sobre a abordagem utilizada e a experiência com casos similares. Em alguns casos, pode ser necessário também acompanhamento psiquiátrico se houver indicação de transtornos de ansiedade ou depressão mais severos que possam se beneficiar de medicação associada à psicoterapia. Um bom profissional sempre trabalhará em conjunto com o pediatra, mantendo uma abordagem integrada do cuidado. O que você definitivamente não deve fazer: nunca dê medicamentos para dormir, sejam naturais ou não, sem orientação médica específica. Não minimize o problema dizendo que é frescura ou que vai passar sozinho quando o padrão já está estabelecido há semanas. Não use o sono como punição, tirando hora de dormir como castigo, nem como recompensa. Não crie ansiedade adicional ficando muito focado no sono, perguntando insistentemente se a criança conseguiu dormir bem ou fazendo do sono o tema central das conversas. Não ignore mudanças persistentes esperando que se resolvam magicamente, pois quanto mais tempo passar sem intervenção, mais difícil será reverter o padrão. Lembra da Sofia, aquela menina de 8 anos que abriu nossa conversa? Depois que a mãe, Cristina, identificou o padrão persistente de problemas de sono e conectou com o contexto escolar, ela procurou ajuda profissional. O pediatra descartou causas físicas e encaminhou para uma psicóloga infantil. Durante as sessões, Sofia conseguiu verbalizar pela primeira vez o bullying sutil que estava sofrendo. Comentários maldosos sobre sua aparência, exclusão de brincadeiras, olhares de desprezo. A psicóloga trabalhou com Sofia técnicas de regulação emocional e enfrentamento, enquanto a escola implementou intervenções específicas. Cristina também ajustou a rotina de sono e criou momentos diários de conversa acolhedora. Em 6 semanas, Sofia voltou a adormecer em 15 minutos,
os despertares noturnos cessaram, e ela recuperou a energia e o sorriso. Hoje ela dorme bem e aprendeu que pode falar sobre o que a incomoda antes que o corpo manifeste através do sono. Os 4 sinais que vimos foram: primeiro, dificuldade persistente para iniciar o sono mesmo estando cansada, demorando mais de 30 minutos por 5 ou mais noites durante 3 semanas. Segundo, despertares noturnos frequentes com angústia, acontecendo 3 ou mais vezes por noite, 4 ou mais noites por semana, por mais de 3 semanas. Terceiro, pesadelos recorrentes com temas consistentes de ameaça, perda ou desamparo, ocorrendo 4 ou mais vezes por semana durante 3 semanas. E quarto, mudanças drásticas no padrão total de sono, dormindo excessivamente ou desenvolvendo insônia severa por 2 semanas ou mais. Se você ou alguém que conhece precisa de apoio imediato, existem recursos gratuitos disponíveis. O CVV, Centro de Valorização da Vida, atende pelo telefone 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana. É um serviço gratuito, confidencial e acolhedor de apoio emocional. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Você pode localizar o CAPS mais próximo através da Unidade Básica de Saúde do seu bairro ou pelo site do Ministério da Saúde. O Disque 100 recebe denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Funciona 24 horas, é gratuito e pode ser anônimo. Você não está sozinho nessa jornada. Reconhecer que as mudanças no sono do seu filho podem estar sinalizando sofrimento emocional não significa que você falhou como pai ou mãe. Significa que você está atento, disposto a entender e buscar ajuda. O sono é um dos indicadores mais sensíveis e honestos do bem-estar emocional de uma criança. Com identificação precoce, apoio adequado e tratamento quando necessário, os problemas de sono relacionados à saúde mental respondem muito bem, e as crianças não apenas voltam a dormir bem, mas desenvolvem ferramentas emocionais valiosas para toda a vida. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal Sinais Silenciosos para receber mais informações baseadas em ciência sobre desenvolvimento emocional e saúde mental infantil. Deixe nos comentários: você já percebeu mudanças no sono do seu filho que não tinha relacionado com questões emocionais? Sua experiência pode ajudar outras famílias que estão passando pela mesma situação agora.